basta a gente querer. É preciso saber o que é possível e o que você... Por exemplo, você pode... Aliás, tem uma frase que muita gente cita aí do Nelson Mandela. A educação é a melhor arma para transformação social, uma coisa assim. Veja, ele está atribuindo à educação uma tarefa que ela não pode fazer. É muita responsabilidade para uma instituição. Mas não é só muita. É indevida. A educação não é a melhor arma para a transformação da sociedade. Veja, se você não tem clara a relação entre subjetividade e objetividade, você é capaz de atribuir a isto ou aquilo que você acha que deveria. Por isso, o proletariado precisa de uma teoria que demonstre como é que se articulam subjetividade e objetividade e qual é a prioridade. Mas, professor, as pessoas assim, simples, que têm, longe de mim, isso eu para julgar, mas assim, que tem um pensamento de senso comum, é um velho ditado popular de senso comum, mas quando eles dizem para um filho, estude para você ser alguém na vida, já está subentendido essa ideia. Claro. Já está se colocando ali, né, porque é a maneira, é a falsa crença. As formas, isso se transforma em senso comum nas formas mais diversas. E pode pode levar você a propor objetivos inatingíveis, porque você não compreendeu a realidade concreta. Lenin dizia que a nossa ação sempre tem que vir precedida de uma análise concreta da situação concreta, para a gente saber o que pode fazer e o que não pode fazer. Para a gente não atribuir à subjetividade tarefas que ela não pode fazer naquele momento histórico. Mas o fundinho da questão está na resolução da questão ontológica de como se relacionam subjetividade e objetividade. E nesta relação, obviamente, toda atividade social implica esta relação entre a subjetividade e a realidade objetiva. Toda atividade implica isso, então você tem que ter só que essa realidade aí que está um pouco. Aí a gente assim, tem uma ideia dessa missão de salvadora da educação, de tantas outras coisas. Se essa realidade objetiva, se ela é entendida, né, como ela é, de fato, na sua totalidade, nós vamos conseguir visualizar que para ter a superação é preciso acabar com a exploração do homem pelo homem. Aí que tá. Mas aí essa sua afirmação decora de uma compreensão. Tá, mas deve terminar assim para dizer, que daí o que acontece? As pessoas vão acreditar, então, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo na universidade? O que eu estou fazendo na escola? Se eu quero mudar, se eu quero isso. Que é aquela questão que eu comentei com o professor ontem, no almoço, que o Pedro Jorge, há anos atrás, me disse, Michele, você não vai conseguir nada pela vida da... Quando eu era estudante ainda, né? Eu briguei com ele naquele momento. Mas Pedro, o que eu vou fazer então? Não é por aí que vai acontecer alguma coisa. Então, isso ele me falou quando eu estava lá na graduação, que eu tinha aquela ideia que, nossa, na escola eu vou contribuir, vou transformar. Não, como diz o professor Ivo, isso é a relação entre objetividade e subjetividade não está sendo, posso dizer, não compreendida, ou não sei, Sim. se ela não está sendo compreendida, porque a objetividade, as condições materiais, não demonstram que a superação vai acontecer por essa via. Isso não quer dizer que eu vou ficar, não vou fazer, não vou, né? Só que a estratégia, digamos assim, para construir esse conjunto de demandas teóricas, isso nós não estamos fazendo. Esse conjunto de demandas teóricas que o proletariado precisa, nós não estamos fazendo. Poucas pessoas estão fazendo. Nem aqueles que se colocam à esquerda, pelo contrário, estão atrapalhando ainda mais. Que é a tese da Neide, que o professor indicou, porque ela vai questionar o projeto político da pedagogia histórico-crítica
E vai dizer que esse caminho não é o caminho para, de fato, uma transformação. Um exemplo muito claro é você hoje propor uma outra política educacional para esta escola, para esta universidade, que seria uma política articulada com os interesses do proletariado. Isso não existe. Isso não existe. A política educacional é determinada pelo Estado, que por sua vez é determinada pelo capital. Veja, se você não tem essa articulação de fundo entre subjetividade e objetividade, você está atribuindo à educação uma tarefa que ela não pode fazer. No âmbito da pedagogia histórico-crítica, parece que isso é muito claro. Ela foi assumida pelo governo do estado do Paraná e de Santa Catarina, o que é um troço absolutamente absurdo. Mas você vai querer que o governo burguês assuma uma política educacional que esteja consentânea com os interesses contrários aos seus. É óbvio que dá no que dá. Está dando um samba, o legítimo samba do crioulo doido. Desculpem dizer isso. Bom, voltamos. Vamos então. Sim. E a gente fica se perguntando assim, e aí, na minha prática social? Estamos fazendo Agora já ganhou. Volta no ganho. Isso. Veja, quando você começa a fazer essa pergunta, é o primeiro momento de despertar para enfrentar o problema real. Não aquilo que você gostaria que fosse. Porque nós todos gostaríamos que tivesse uma educação maravilhosa para todo mundo. E eu acho que um bocado de imbecis, desculpe, ainda fica olhando para a Finlândia e dizendo, está vendo lá, é a melhor educação do mundo. É gratuita, de alta qualidade, totalmente pública, gratuita, enfim, é a melhor educação possível e coloca isso como ideal. A minha gente, me provem que lá não tem capitalismo. Me provem que aquela educação lá não é para reproduzir força de trabalho e cidadania. Depende do objetivo. Se você quer ofertar uma educação que todos deixam na escola, estão na escola. E aí? Você pode botar 100% dos alunos na escola, 100% gratuita, 100% pública. Tudo isto é demonstrado que foi possível no capitalismo. Mas o que está acontecendo lá? Os alunos são formados para serem força de trabalho vendida ao capital, que tem uma produtividade astronômica. Para quem? Para os empresários capitalistas. Então parece que tem um problema de estratégia e tática. Parece que o buraco é mais embaixo disto que parece. Está aqui, nestas questões. Fiquem à vontade para discordar. Eu estou levantando isto depois de muita reflexão, muito estudo, com, digamos, muita convicção, mas aberto a qualquer contestação que vocês achem interessante. E qualquer pergunta, qualquer questionamento. Como é que opera sem o capital? Assim, como seria essa? Como é que opera sem o capital? Que Calma, seria essa? calma. Não aguento mais esperar. Eu vejo outro esperando. Eu não demonstrei ainda que é possível. Eu só levantei esta pergunta. Eu ainda não comecei a trabalhar nas respostas, mas chegamos lá. Mas tem mais uma demandazinha. O proletariado precisa de uma teoria que demonstre como é que se relaciona o indivíduo e a comunidade. Porque a realidade social é composta do indivíduo singular
singular e no gênero humano. Nós pertencemos ao gênero humano, mas nós somos indivíduos singulares. Diferentemente do reino animal, não, lá no reino animal não há indivíduos, há singulares, mas não há indivíduos. Eles são simplesmente números dentro de uma espécie. No ser social é diferente, nós temos indivíduos que não coincidem com a espécie. Então, como é que se relacionam essas duas coisas? Veja a diferença. No primeiro lar, no momento da história humana, a comunidade estava lá em cima, o indivíduo lá embaixo. O indivíduo fazia parte, simplesmente era um número dentro de uma comunidade. Do capitalismo para cá, o indivíduo está lá em cima e a comunidade lá embaixo. O indivíduo é o eixo, tudo gira ao redor dele. A famosa ideia de que o bem comum. O bem comum é o meu bem. O resto tem que servir ao meu interesse. Mas é possível uma outra forma de sociabilidade em que haja uma harmonia, não ausente de todo o conflito, mas uma harmonia entre o indivíduo e a comunidade e o gênero? Porque se não houver, então essa forma de sociabilidade é a última possível. E a melhor, e a última. Vai ser A última assim, possível e tem que brigar dentro dela. Tem que demonstrar que é possível haver uma relação harmônica entre indivíduo e gênero humano. Veja, agora, eu só estou colocando as demandas mais importantes, irmão. Tem outras demandazinhas. Estas demandas são demandas de caráter filosófico-ontológico. Por que isso? Por que tem esse caráter? Porque elas dizem respeito à resposta à pergunta: o que é o ser social? Você só pode responder a essas questões respondendo à pergunta: o que é o ser social? O que é o ser humano? Na medida que você responder a essa pergunta, você vai responder a todas essas demandas. Então, isto não é um problema científico. Ou seja, não é um problema da ciência responder a isso. É um problema filosófico. Claro que você pode responder a isto através de uma filosofia de caráter especulativo, idealista, metafísico, ou de uma filosofia materialista, histórica, dialética. São respostas diferentes, são respostas filosóficas. E no interior, por exemplo, das respostas filosóficas idealistas, há inúmeras sub-respostas. Há inúmeras respostas. Você pode pegar a história da filosofia e ver como se vai além das respostas religiosas. Há inúmeras respostas religiosas à pergunta: o que é o ser social? Porque quando você faz a pergunta: o que é o ser social? Você está perguntando qual é a origem dele, qual é a natureza dele, qual é o processo dele de autoconstrução, ou seja, qual é o começo, qual é o meio e qual é o fim, e para onde vai esse troço. Tudo isso entra nessa pergunta: o que é o ser social? Tem N respostas religiosas, tem N respostas filosóficas de outro talhe que não marxiano, e tem a resposta marxiana. A meu ver, a única resposta que responde aos interesses do proletariado é a resposta marxiana. O que Marx faz, então? Não só ele. Agora, obviamente, eu vou me referir a Marx, mas a gente precisa ter claro que Marx não caiu do céu. Marx não é o único. Marx é legatário de toda uma tradição, desde os gregos, de reflexão sobre isso, enfim. Leve em conta tudo isso.
antes dele, vários outros pensadores também se debruçaram sobre essas questões, mas ele foi, indubitavelmente, a figura mais genial, que colocou os fundamentos mais sólidos para responder a essas questões. Estou sempre também falando do que eu penso, né? Eu sei que a maioria dos intelectuais não concordam com isso. O problema meio que deles, né? A trajetória do Marx mostra como ele foi construindo isso. Vou falar isso de maneira muito breve. Como ele foi construindo isso ao longo de um certo período da vida dele. Claro que sendo genial, o cara já, antes dos 30 anos, já tinha feito, fazendo já aos 80. Mas ele também não nasceu marxista, ele não nasceu materialista, ele durante o tempo dele de formação também passou pelo um tipo de idealismo, digamos, ele sempre foi muito questionador, muito inteligente, muito estudioso, né? Como todos os alunos aqui são, né? Muito esforçado, dedicado, não pedia prazos, né? Mas ele tinha fundação. Professor Não tinha fundação. Mais novo, ele está dizendo isso, né? Não, a fundação Engels veio muito depois. Ele tinha a fundação do pai dele, que era, digamos, era um burguês, de classe média, advogado, podia financiar os estudos, sem dúvida nenhuma. O fato é que ele era um cara muito dedicado, porque tem muita gente que teve muito dinheiro por trás e não fez nada. Dinheiro, obviamente, é bom, mas não resolve. O fato é que ele foi estudar, ele queria fazer, o pai dele queria que fizesse direito. Aí ele foi fazer, direito se formou em advocacia, mas depois achou que o negócio era melhor filosofia. Na verdade, ele queria ser professor universitário. Só que ele se aliou com um cara, que era Bruno Bauer, que era um cara também muito questionador na época, e que na época o imperador é que nomeava os professores. O imperador Beto Richa nomeava os professores Não era por qualquer concurso. semelhança também não era coincidência, né, professor? Não era por concurso. Você era amigo do fulano e tal, orientando dele e tal, o cara chamava você, conseguia a nomeação do imperador, então você virava professor universitário. Bom, o cara que ele se ligou com um cara muito crítico, que criticava a ordem social na época, e aí o imperador não gostou dele e jogou todo mundo fora. Moral da história, ele não conseguiu ser professor universitário e foi ser jornalista. Mas antes disso, ele defendeu a tese de doutorado dele. Agora pense, a tese de doutorado na época era um TCC. Imagina. Fazia graduação, no final defendia um trabalho diante de uma banca e ganhava o título de doutor. Bom, vamos lá examinar a tese dele sobre Demócrito e Epicúrio e ver o que é uma tese, o que é um TCC. Uma tese de doutorado que era tipo o TCC de hoje. O fato é que o cara era brilhante, era genial, fazia, obviamente, coisas diferentes. Foi ser jornalista, também trabalhou num jornal muito crítico, aí também teve problemas com a autoridade estatal e acabou sendo fechado o jornal, ele teve que partir para outras paragens. Foi para Paris, né? Ele teve a sorte lá de encontrar um bocado de emigrados alemães. Naquela época já, veja, Marx nasceu em 1883, 1818 e morreu em 1883. É na época
é na época de uma efervescência da luta dos trabalhadores, é na época em que os trabalhadores já começam a se organizar, a produzir, alguns intelectuais a produzirem teorias a respeito de uma sociedade socialista. Então, a ideia do socialismo e do comunismo era algo que já se discutia, embora sem muito fundamento sólido, mas já era uma coisa muito discutida. Ele encontra um bocado de gente lá em Paris e tem a sorte de dar com a Fundação Engels. Encontrou Engels em Paris e isto virou uma amizade da vida inteira. E o Engels, na época, vocês sabem que Engels era um filho de empresário, que a empresa dele era alemã e tinha uma filial em Manchester, e o Engels foi mandado para lá para gerenciar aquela empresa filial em Manchester. E o Engels, também por uma série de circunstâncias, começou a estudar a situação dos trabalhadores. Depois escreveu aquele célebre livro, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, que todo mundo deveria ler também. Tem muita semelhança, claro, com todas as diferenças da formação da classe trabalhadora de todos os outros países. E o Engels foi se ligando ao movimento dos trabalhadores, foi assumindo, embora ele sendo burguês, ele foi assumindo a perspectiva teoricamente e praticamente. O Engels se envolveu também na luta prática, muitas vezes, até pegando em armas. Mas escreveu um texto chamado Esboço de uma Crítica da Economia Política. E levou lá para o Marx. Aí quando o Marx leu, puta merda, a coisa foi assim como um insight que deu. O problema não é jurídico, o problema não é político, o problema não é ideológico, o problema fundamental é econômico. Porque na época do Marx, lá na Alemanha, o que se pensava é que o problema era político, era problema do tipo de Estado. Era um Estado ditatorial e se queria um Estado democrático. E isto era uma discussão que permeava toda a vida intelectual lá no momento da Alemanha. E Marx se ligou, digamos, à ala esquerda, à ala democrática, contra a ala autoritária. E, portanto, ele, digamos, era um democrata radical. Ele queria uma democracia, um Estado realmente democrático, não um Estado autoritário. E achava que as leis deveriam, Estado democrático significa leis feitas de maneira democrática e que, digamos, beneficiassem a maioria. E que, portanto, melhores leis, melhores instituições políticas seriam uma forma melhor da vida social. Ele teve um primeiro problema com isso quando teve que discutir, quando ele ainda já era jornalista, ele teve que discutir o problema dos famosos roubos de lenha, que os camponeses tinham direito a recolher lenha de árvores mortas nos terrenos públicos, e aí os burgueses começaram a passar leis proibindo os camponeses de se apropriar dessas madeiras. E Marx, que na ocasião ainda pensava que a lei era algo que ia melhorando aos poucos a sociedade, começou a ver que a lei era feita pelos senhores deputados, senadores, portanto, membros das classes dominantes, e que beneficiava as classes dominantes. Não era uma lei que assim beneficiasse todo mundo por igual. Portanto, começou a dar de cara com Nada mais atual. Atualíssimo. A lei, né, ele foi percebendo que a lei, por quem ela é feita e quem ela beneficia. Isso já, olha, o problema não é jurídico, mas quando ele leu o esboço do texto do Engels, aí que a coisa ficou mais clara. Aí ele começou a perceber que o problema fundamental está no âmbito das relações econômicas.
Aí vocês podem ler um resumo disso. Em 1857, na Introdução à Crítica da Economia Política, Marx olha para trás e diz, olha, em 1844, quando eu comecei a investigar esse problema, eu cheguei à seguinte conclusão. O problema não é, eu vou dizer isso sem ser literal, o problema não é jurídico, o problema não é político, o problema não é do mundo das ideias. O problema é do mundo das relações econômicas. Problema fundamental. A matriz fundamental da vida social está nas relações que os homens estabelecem entre si no processo de produzir a riqueza material. É daí que nós temos que começar. O que ele chama de analisar a anatomia da sociedade civil. Parênteses. Naquela época, a sociedade civil não é o conceito de hoje, nem o conceito usado por Gramsci. Sociedade civil, eles entendiam por sociedade civil o conjunto das relações que os homens estabelecem entre si no processo econômico, no processo de produção da riqueza. Isto era a sociedade civil. A análise deste processo diz ele, é o ponto de partida para a gente entender a realidade social. A partir daí é que ele então se volta para a análise da sociedade civil capitalista. Nesse texto, parece que mais adequado começar pela frase da citação famosa, pela população, mas não é isso. Vai falando o que poderia ser o ponto de partida e na verdade não é. O que foi os economistas políticos, né? Nietzsche, nesse texto, Isso. Professor, a gente prefere, agora são 10 meses, Querem fazer um vamos fazer um intervalo rápido. rápido intervalo. Já era vocês estavam no meio, começando Agora já foi. Duas biografias, para quem tiver interesse em dar uma olhada mais na biografia de Marx. Duas biografias interessantes. Uma é um livro bem fininho de um autor chamado Francis Pym, W-H, Francis Pym, W-H-E-E-N. Eu não lembro o título exato, mas vocês botam o nome do autor lá, esse autor aparece no Google. O outro é um catatal assim, da Mary Gabriel. O título se chama Amor e Capital. É grosso, mas a gente lê assim, como se fosse um romance. Não é um livro de teoria, é um livro que vai tocando a vida do Marx. Amor e Capital. A vida do Marx pessoal, ao mesmo tempo que comenta as obras teóricas, mas não é um livro sobre a teoria, assim. É muito legal e é muito bem, é uma pesquisa muito séria, muito bem escrito, vale a pena realmente ler. O primeiro, eu só lembro o nome do autor, é Francis Pym, W-H-E-E-N.
H-E-E-N. Tem alguma coisa com capital, mas eu não lembro o nome todo. Bom, ao longo dessa trajetória, que vocês poderão depois complementar com mais vagar, o Marx vai descobrindo o elemento fundamental, que vai ser a pedra fundamental da teoria dele. Ou seja, vai descobrindo o trabalho como categoria fundante do ser social. Vai descobrindo o que é o trabalho, afinal. É o conjunto das relações que os homens estabelecem entre si no processo de transformação da natureza. Portanto, a categoria do trabalho vai sendo descoberta como a categoria que funda o ser social. Isto, né, pela primeira vez nas obras dele, aparece claramente, tanto nos manuscritos econômico-filosóficos de 1844, quanto na ideologia alemã. Aí vale a pena pegar a ideologia alemã e ver claramente. Então, a descoberta da categoria do trabalho, voltaremos logo em seguida a ela. E a resposta a estas demandas do proletariado, volto a enfatizar, é uma resposta de caráter ontológico, ou seja, é um voltar-se para o processo real, não para as ideias, o mundo das ideias. E lá na ideologia alemã, Marx e Engels, da autoria dos dois, ele diz claramente: os nossos pressupostos não são nem arbitrários, não é uma invenção da gente, nem dogmáticos. Ou seja, não é uma coisa que você tenha que acreditar porque eu disse. Uma autoridade, o Papa, ou sei lá quem, o Hegel, ou qualquer um disse, então você tem que acreditar. Os nossos pressupostos são verificáveis empiricamente. Que pressupostos são esses? O ponto de partida são os indivíduos concretos, vivendo numa situação concreta, tendo determinadas relações concretas, e, portanto, produzindo uma determinada forma de sociedade sempre concreta. Não é a ideia de vamos discutir o que é o homem em geral, que era muito comum na filosofia especulativa tradicional. Vamos definir o que é o homem. Então lá começa a definir o que é que caracteriza. Não. O ponto de partida dele é no sentido ontológico, agora no sentido ontológico histórico, voltar-se para os indivíduos concretos de carne e osso, em situações concretas, as suas relações, o mundo em que eles nasceram e o resultado do mundo, da atividade deles sobre o mundo. Isto qualquer pessoa, veja, não é um pressuposto que você precise acreditar porque o Marx disse. É um pressuposto que todo mundo pode ir lá verificar. Existem indivíduos? E nessa situação concreta, sim. O que eles fazem? Sim. Qual é o resultado do que eles fazem? Isto tudo qualquer um pode verificar. Isto faz uma virada completa na concepção idealista da história. Então, a primeira coisa, quando vocês lerem de novo a ideologia alemã, é verem o que é a concepção idealista da história, que era a concepção mais imperante naquela época. Era fundamental, é fundamental compreender o que é a concepção idealista da história, para então compreender o que é uma concepção materialista histórica, não materialista mecanicista. Aí também tem uma diferença entre materialismo histórico e materialismo mecanicista. Bom, na medida em que ele chega a isto, então chega à raiz do ser social. Se o trabalho é
a categoria que funda a realidade social, então temos que começar pela análise do trabalho. E é a partir da análise do trabalho e depois das outras categorias que nascem a partir do trabalho é que se pode responder àquelas demandas, a historicidade, a socialidade, a totalidade, a essência, a aparência, tudo isto, veja, tudo isto é respondível a partir da análise da categoria do trabalho. O que é o trabalho? Muito rapidamente para a gente passar e vamos ver, tirar algumas consequências, algumas metodológicas a partir disso. O que é trabalho? Vocês encontram, digamos, a concepção do Marx a respeito do trabalho na ideologia alemã. Encontram elementos nos manuscritos econômico-filosóficos e encontram com toda a clareza no Capital. No primeiro livro do Capital, quando Marx fala do processo de produção, ele diz claramente: o trabalho é o conjunto das relações, é uma relação de intercâmbio do homem com a natureza, através do qual o homem, ao mesmo tempo, transforma a natureza e se cria a si mesmo. Olha a ênfase na questão, a profundidade, a importância desta afirmação. Em geral, para as pessoas religiosas, é muito difícil entender isso. Entender no sentido na máxima profundidade, porque isto está afirmando que a realidade humana é criação dos próprios seres humanos, não é criação de Deus, nem criação da natureza. Há certamente uma base natural. O ser inorgânico existiu muitos bilhões de antes do que a vida. A vida orgânica existiu muitos bilhões de anos antes da vida humana. E isto implica que você saiba que tem saltos entre uma e outra forma, entre o ser inorgânico e o ser orgânico, há uma mutação essencial. A pedra não tem vida. Ainda que eu tenha ouvido outro dia um amigo meu dizendo que tudo tem vida, até as pedras, são formas diferentes de vida. Enfim. Bom, eu acho que não. Acho que a pedra não tem vida. A planta tem vida. Os animais têm vida. Há uma mutação. As leis da pedra, pelas suas leis específicas, jamais levariam a vida. Houve uma mutação que levou ao surgimento da vida. E, num outro determinado tempo, houve de novo uma mutação que levou ao surgimento desta forma específica de vida, que é a vida social, a vida humana. O que o Lucas chama isso de salto ontológico. Salto ontológico é uma mutação essencial que faz uma ruptura na legalidade anterior e estabelece uma nova legalidade. Faz surgir um outro tipo de ser essencialmente diferente. É claro que não existe ser humano, ser social, sem natureza. Sem a vida orgânica e sem a vida, sem o ser inorgânico. Isso é claro. Nós dependemos da natureza. Mas o ser social, o ser humano, eu estou usando aqui o ser humano e ser social como sinônimos. Não é sinônimo, já explico por quê. É algo essencialmente diferente. Veja, isto não é uma apreciação valorativa. Eu não estou
dizendo nós somos melhores que os animais, nós somos melhores que as pedras. Eu estou dizendo nós somos diferentes. Para o bem ou para o mal. A pedra faz muito menos mal do que os seres humanos, a não ser que seja atirada pelos seres humanos, ou por lá, por lei da natureza, caia. Mas ela. Então, não é uma apreciação axiológica, valorativa, é uma afirmação, é uma constatação que a coisa é assim, é ontológica. Portanto, quem faz, agora a questão é, não nos interessa quem faz a passagem do ser inorgânico ao ser orgânico. Isto os cientistas estão buscando, né? Como é que surgiu a vida, ainda está chegando muito próximo, mas não chegou lá ainda. Não nos interessa no momento. Nos interessa a passagem do ser natural, inorgânico, orgânico, para o mundo social. E na perspectiva marxiana, na teorização marxiana, quem faz esta passagem é uma única categoria que se chama trabalho. Portanto, aí esqueçam o emprego, esqueçam o trabalho escravo, o trabalho servil, o trabalho assalariado, esqueçam a forma concreta do trabalho. Trabalho no sentido essencial, genérico, é transformação da natureza. E mais, é uma transformação intencional da natureza. Ou seja, trabalho é sempre uma síntese entre o momento subjetivo e a realidade objetiva, com a prioridade da realidade objetiva. Já explico por quê. Mas é preciso pegar isto, né? Até porque vocês vão encontrar pela frente marxistas que dizem que só existe trabalho no capitalismo. Antes disto não existia trabalho, que Marx nunca falou em trabalho no sentido genérico, que o que nós estamos afirmando é uma concepção transhistórica de trabalho. Olha, não existe nada transhistórico. Transhistórico é o que está fora da história. O que nós estamos afirmando é que o trabalho percorre como fundamento da vida social toda a história humana. O trabalho está dentro da história humana, não fora dela. Isso não é não é para além da história humana. Isso significa que em toda forma de sociabilidade sempre haverá um determinado fundamento que se chama trabalho. Bem, a primeira afirmação então. O trabalho é a categoria que funda o ser social. Aí sim, agora, o trabalho em geral não existe, ele sempre se manifesta de uma forma concreta. Então você tem o trabalho na comunidade primitiva, você tem o trabalho no escravismo, você tem o trabalho no feudalismo, tem o trabalho no capitalismo, poderá ter o trabalho no comunismo, mas ele sempre aparece de uma forma concreta. Agora, todas essas formas concretas têm por essência esta síntese entre subjetividade e realidade objetiva natural. Não sei se vocês leram aquelas páginas do Capital em que Marx, mas em outro momento devem ter lido, aquela célebre comparação, Marx compara a abelha, né, e o arquiteto, né? Todo mundo já deve ter visto. Mas voltem a ler tudo, não apenas uma parte, e leia linha por linha. Porque tem muita coisa. Veja, só sobre essa categoria do trabalho, o Lucas escreveu 100 páginas. Um livro, uma parte, um capítulo da ontologia do ser social dele, é 100 páginas. Só sobre a categoria do trabalho. Ou seja, e ele partiu do Marx, ele não inventou nada. Ele ampliou o que o Marx disse lá. Então, nestas
nestas poucas páginas do Marx a respeito do trabalho, existe muita coisa que se a gente ler rapidinho, passa por cima. Tem que ler linha por linha e parar em cada frase. E interessante que cada vez, assim, eu já vi várias vezes, parece que você não vê algumas coisas, né? Mas como você treina com o professor e trabalha algumas coisas, aí com o outro, né? E sempre é importante estar retomando a leitura, né? Tem que estar retomando, tem que estar tomando com muito cuidado, muita atenção. Então, em síntese, o trabalho, veja, o arquiteto planeja antecipadamente na cabeça, mas não é só o arquiteto. Quando vocês vão dar aula, o que vocês fazem? Preparam a aula. Você está fazendo uma prévia ideação. Pressupõe que ele planeja a aula. Às vezes você depois de dar aula, você vai planejar assim, mas sempre, veja, depois de mais de 30 professora, já está assim, né? Já não usa nada, não está na cabeça. Sim, mas isso não apareceu na minha cabeça. Do nada. Do nada. Com certeza. Há muito tempo eu tive que sentar, ler, preparar, fazer roteiro, organizar e tal. Claro que depois você vai mecanizando a coisa, mas a prévia ideação, sem ela, não vai nada. Não. Se você pegou um assunto para dar aula, nunca preparou nada, se não preparar a aula, vai sair uma prova. Né? Então, a prévia ideação, por isso que o Lucas diz, o trabalho, essa síntese entre subjetividade e objetividade, é o modelo de toda a praxis social. Se você vai escovar os dentes, você fez uma prévia ideação. Não é toda vez que você vai escovar os dentes, como é que se escova os dentes. Não, mas a criança teve que aprender isso. Teve que incorporar na cabecinha dela como é que faz a coisa. Todo ato social tem esta estrutura fundamental, prévia ideação. Aí entra a busca dos meios, aí entra a ação adequada sobre os meios e a transformação da realidade natural para chegar a um determinado fim. Fim que foi anteriormente estabelecido. Eu quero construir uma casa. Bom, eu vou planejar a minha casa na minha cabeça. Supondo que eu seja um arquiteto, engenheiro, sei lá o quê. Vou buscar os materiais. Vejam como, se a gente tivesse tempo, poderia discutir N coisas só a partir disto. Como é que você faz a crítica do idealismo com esse material, por exemplo? Você tem determinados materiais. E esse texto das 100 páginas, acho que ele ajuda muito. Ajuda, não? Você peguem depois o capítulo da ontologia do trabalho. A ontologia do ser social. Foi publicada pela Boitempo, mas quem, como é muito caro, quem não puder, esse encontra... O professor que fez isso aqui? Eu fiz uma tradução. O professor fez a tradução, né? Isso, mas Eu li esse texto. era uma tradução para consumo imediato. Tem essa forma. Né? Tem essa forma. Sim. Durante um bocado de anos, Foi usado. só tinha as nossas traduções. Agora foi publicado pela Boitempo. Então, vocês pegam a categoria do trabalho, vejam como é que é. Você primeiro faz uma prévia ideação. Esta prévia ideação não cai do céu. Se eu quero construir uma casa, é porque eu preciso dela. Portanto, tem atrás de mim uma necessidade concreta. Vou construir Antecede isso. Isto. Portanto, eu tenho um gancho materialista, ou seja, na realidade prática, efetiva, atrás de mim. Eu elaboro uma prévia ideação, um objetivo que eu quero atingir, né, que é construir uma casa. Como é? A partir daí, eu vou ter que buscar os materiais adequados. Veja, nesta busca dos materiais, eu encontro lá na natureza materiais variados. Quais são os materiais adequados
construir a casa que eu quero. O animal nasce sabendo aquilo que ele tem que fazer. O instinto, o DNA dele diz, olha, você vai buscar isto para satisfazer as suas necessidades. Nós não nascemos assim. Nós, diferentemente dos animais, não nascemos biologicamente sabendo o que temos que fazer. Eu encontro um monte de materiais. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que conhecer esses materiais para poder escolher quais são os adequados para atingir o fim que eu quero. Tirando a consequência imediata para a relação entre subjetividade e objetividade. Veja, neste momento, a subjetividade tem um papel ativo. Estou falando de conhecimento já. Não é um papel passivo. O sujeito não é passivo. Ele tem que fazer um conjunto de operações, de abstrações, de comparações, de verificações, que se ela não fizer isto, a coisa não vai. Portanto, a subjetividade tem um papel ativo, primeira coisa. Segunda, ela tem que se submeter à realidade objetiva. A prioridade está do outro lado, não está aqui, está lá. A subjetividade vai ter que traduzir as qualidades concretas do material. Comparar que tipo de material pode se juntar com o outro, não é assim. Bom, veja, um exemplinho bem bobo. Eu encontro um conjunto de pedras lá. Quais são adequadas para atingir o objetivo que eu quero? Não sei. Eu preciso conhecê-las. Ah, mas olha, essa pedra é tão bonitinha, tão legal, tão interessante, eu vou usar essa. Mas eu usei porque é o meu desejo, é o meu gosto. Pode ser que isso eu acerte, mas pode ser que não. O que na verdade eu tenho que fazer é conhecer as qualidades concretas dela e não projetar sobre ela o que eu quero. Não dizer, não é o meu gosto que vai decidir, não é o meu desejo, é a natureza dela. Veja, para o nosso curso, o que interessa aí? Há uma prioridade nesta relação entre sujeito e objeto. A coisa vai se transformando em objeto, há uma prioridade da realidade objetiva sobre a realidade subjetiva. Mas, lembre-se sempre, o sujeito é ativo, a subjetividade é ativa. Ela tem que fazer um conjunto de operações que reproduzam na sua cabeça aquele objeto, obviamente, sob forma teórica, não sob forma prática. E, na medida em que você tenha este conjunto de abstrações tiradas do objeto, você vai poder nortear a sua ação prática, então, sobre aquele objeto para atingir o fim desejado. Isso acaba com o idealismo, mas acaba também com o materialismo mecanicista. No materialismo mecanicista, o sujeito é passivo. No idealismo, eu faço aquilo que eu achei bom. Tipo assim, nós vamos criar as melhores leis possíveis, porque aí a sociedade vai ser a melhor possível. Isso é um idealismo. O ponto de partida não é porque nós achamos que é o melhor possível. Ou dizer que vamos fazer a mudança das escolas, que é através da educação da sociedade. Perfeito. Em todos os cantos se manifesta ele. Na área da educação, alguém de vocês me faça o favor de fazer uma tese fazendo a crítica do idealismo da educação. Nunca vi uma coisa tão forte que nasce da Só uma observação. Estive numa banca e aí assim, a empresa de um trabalho, vamos pensar, vamos pensar os trabalhos que se colocam dentro de uma perspectiva do materialismo. Ainda se dizem, a gente conversava um pouco sobre isso.
Aí o pesquisador levanta uma hipótese que ele acredita que ele vai encontrar antes de entender esse mundo real, de compreender a realidade, o que é a realidade, criou uma hipótese. Olha, esse documento, essa lei tem elementos tais. Criei. Aí, ao longo do meu trabalho, eu quero provar aquilo que eu levantei como hipótese. E aí o trabalho se diz numa perspectiva do marxismo. Então eu falo, aí é um problema. Porque, na verdade, como que você levanta uma hipótese de algo que você ainda nem estudou, que você nem conhece? Você não estudou aquela realidade. Você não estudou. Você não estudou aquilo e aí você antecede isso no plano das ideias. Isso é típico do método científico moderno. Isso. Típico. Não, ainda é do método científico moderno, né? Só é do método científico moderno, mas ainda dizer que é dentro do materialismo isso, aí conheceu os dois. aí ficou geral, né? Eu penso, né? Pode falar. Não, eu só estava lembrando o que a Michelle falou, que muitas das dissertações, teses que a gente percebe em defesa, é isso que acontece, né? Porque às vezes você não teve um contato, uma pesquisa prévia, uma pré-coleta, digamos, é um prévio para tudo, né, professor? E é muito delicado isso fazer. Eu percebi isso na minha dissertação. Quando eu fui fazer que eu tinha uma ideia, por isso que eu ontem coloquei aquela questão, que às vezes você tem que, obviamente, como o professor falou, muito evidente ontem, você tem que chegar a uma conclusão, independente se você vai negar o que você tinha anteriormente como conhecimento ou não. Só que esse levantamento das hipóteses que a Michelle falava agora, eu acho bem delicado mesmo. Porque na maioria das vezes você não tem esse conhecimento mínimo necessário para elencar essa hipótese ou essas hipóteses, né? Na perspectiva do materialismo. Então, voltando à questão do trabalho. O trabalho, a análise da categoria do trabalho me permite, com essas rapidíssimas explanações, trabalho com síntese entre subjetividade e objetividade, a busca dos meios, o conhecimento. Sim, o que eu queria dizer, veja, é neste momento que se define ontologicamente o que é ciência. Não é a partir da modernidade que se define o que é ciência, é neste momento. E este momento começa há 200 mil anos atrás. É quando a passagem do ser natural ao ser social, feito pela categoria do trabalho, é que se define o que é ciência. Porque então veja, o que é ciência neste caso? Ciência é uma categoria social cuja função é conhecer a realidade objetiva como ela efetivamente é. Isto é ciência. Portanto, há 200 mil anos atrás, os homens faziam ciência assim, neste sentido ontológico, não no sentido moderno. A cientificidade moderna é apenas a expressão moderna desta afirmação. Ciência é, veja, há inúmeros tipos de conhecimento da realidade. Eu posso ter um conhecimento afetivo, eu posso ter um conhecimento religioso, xamânico, mitológico, mágico, etc. Tem N formas de relação do homem com a natureza. E funciona, mas a única que tem esta função de conhecer a realidade como ela é em si, é a ciência. Isso a distingue de todas as outras categorias. E esta ciência, esta categoria, surge imediatamente junto com o trabalho. E aí a gente pode dizer que aquilo que havia desaparecido, a ciência, a mentalidade, não. Peraí, ainda não veio. Não cheguei lá. Eu só quis enfatizar que, do ponto de vista ontológico marxiano, a definição do que é o que é, tem sempre como critério a pergunta qual é a tarefa que esta categoria
tem na reprodução do ser social? Qual a tarefa que qualquer categoria, no caso a categoria ciência, desempenha na reprodução do ser social? Você pode fazer essa pergunta para a educação, para a ciência, para o direito, para a filosofia, para a religião, para qualquer categoria. Você sempre faz esta pergunta. Esta categoria, qual é o papel dela no processo de reprodução do ser social? Você vai ver que ela tem uma função específica diferente de todas as outras. E você só vai perceber isso na medida que você buscar a origem, perceber a natureza, e daí vem a função que ela cumpre no processo de reprodução.